como estamos vivendo a nossa vida? Nós estamos tendo uma vida de arrependimento diariamente? Porque somos pecadores. Somos oriundos de uma natureza, originalmente falando, adâmica. Por causa de Adão, né? O primeiro Adão, que pecou. E pela desobediência, o pecado superabundou em nós, né? Na humanidade. Por isso que a Bíblia fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém faz bem, ninguém sequer. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus, enfim, né, querendo buscar aí a proximidade com a tua criação, foi no decorrer da história da humanidade, né, fazendo alianças, e o povo sempre na rebeldia, se afastando novamente do Criador por causa da nossa natureza original, por causa do pecado. Afinal de contas, nós vivemos na carne contaminada, né? Nós habitamos num corpo contaminado pelo pecado. Até que Deus falou, não, eu vou ter que aproximar esse povo de mim de uma forma aliançável de sangue. Eu vou mandar o meu Filho único, unigênito, para morrer por eles, para que através apenas do quê? Do seu arrependimento, confessando o meu Filho como o único suficiente Senhor e Salvador da vida deles, eles vão ter a oportunidade de se achegarem a mim e serem salvos, para reinarem eternamente junto comigo. Deus assim pensou, Deus assim sonhou, Deus assim o fez, né? Só que aí veio, né, o Senhor Jesus, cumpriu aquilo que foi chamado a cumprir, peregrinou entre nós, veio nos servir, sofrendo a morte de cruz como ovelha muda no matadouro, levando toda a nossa iniquidade, levando todo o nosso pecado em seus ombros, sofrendo a morte de cruz. Daí nós passamos a ter o quê? Um manual. Nós já tínhamos manual, né? Desde o Velho Testamento começou a ser escrito, né, a história de Deus para com o homem, e a nossa herança é a palavra de Deus. Deus se comunica para nós, né? Deus se comunica para nós através da onde? Através de quê? Através da tua palavra, em todos os seus servos, né, que traçaram aí o plano de salvação no tempo, na história, tá? Então, o que acontece? Eu classifico a Bíblia, obviamente eu, e como todo salvo, como conhecedor da palavra, o estudioso da palavra, classificamos a Bíblia como um manual único, divino, de salvação para nós. É um manual que é um alimento, que é um maná, que é a nossa forma, o nosso meio de nos comunicarmos a Deus e de nós o escutarmos, para termos uma vida plena, uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida de purificação aqui, nessa peregrinação, nessa jornada a qual cada um de nós somos designados a cumprir, tá? E aí eu pego algumas partes chaves da Bíblia que falam muito ao meu coração, que são várias, mas eu vou compartilhar apenas uma com os irmãos aqui agora, que é Gálatas, né? Paulo, né? Apóstolo Paulo, grande missionário, grande semeador, né? Para mim, um dos maiores da Bíblia. Afinal de contas, os seus livros são o Novo Testamento, compõe-se a maioria dos seus manuscritos, né? Das suas cartas às suas localidades, a qual ele foi designado, né, a estar pregando o Evangelho. E a carta aos Gálatas, né, de Paulo aos Gálatas, a vida pelo Espírito. Esse é um dos pontos chaves da Bíblia que eu vejo, que me toca muito, que me chama muito a ter esse entendimento da tamanha responsabilidade que nós temos, porque esse aqui é o conhecimento que nos traz essa verdade absoluta, que nos chama a responsabilidade e nos mostra que há estratégias para a gente militar contra essa carne que já é condenada no pecado, né? A carne é condenada no pecado, a carne vai voltar para o pó, a carne vai perecer, a carne vai morrer, mas o Espírito, né? E a alma, desculpa, vida pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, vai dizer assim, ó: por isso digo, vivam pelo Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é triuno. Deus se compõe por 3 pessoas.
três divindades, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, a saber, é o mediador, né? E ele está entre nós, ele habita entre nós, e ele é o nosso intercessor. Ele que nos conecta a Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, né? Da triunidade, da Trindade divina aí. Então vamos lá. Por isso digo, vivam pelo Espírito, o Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. A carne, como eu volto a dizer, é pecaminosa, é caída, é adâmica. Eles estão em conflito um com o outro. Conflito, luta, guerra. Por isso que tem gente que fala, é difícil demais obedecer, é difícil demais viver pelo Espírito, é difícil negar-se a si mesmo. É lógico, é conflito, é guerra, é militância, né? Então não é fácil mesmo não. Por isso que nós somos ser guerreiros, por isso que nós temos que guerrear. E nós temos estratégias para isso, nós temos um manual que nos ensina, tá? Então vamos lá. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Se opõe, né? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que você não fazem o que desejam, né? Desculpa. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, a lei, ela veio para quê? Para nos convencer do pecado. Mas se a gente está no Espírito, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a lei para nós já não surge mais efeito. Porque Jesus ele veio para quê? Para cumprir a lei. A lei era para quê? Para nos convencer do pecado. Eita glória! Como é que a coisa vai descortinando, né? Olha que maravilha. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. É muito fácil a gente cobiçar uma mulher. É muito fácil a gente ser seduzido, né, pelo que a gente vê. Nós somos carnais e somos homens, né? Então, é isso aí. E a mulher é a mesma coisa, né? Ao contrário. Ora, aí vai, né? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, que é a falsa liberdade, né? É a ilusória sensação de que você é livre para cometer pecado. É a libertinagem, é o engano, né? É a liberdade carnal, é a liberdade que leva para a morte espiritual, tá? Ora, aí vai, né? Idolatria e feitiçaria. Idolatria. Idolatrar tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem cria, né? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez. Só tomar uma ali, tá tranquilo, não pega nada. Aí vai tomando uma, vai tomando outra, vai tomando outra, vai tomando outra. Na hora que veja, você já não tem mais domínio sobre as suas ações. Na hora que você vê, você já está fazendo mais besteira e está pecando ainda mais. Satisfazendo ainda mais a carne. Orgias e coisas semelhantes. Pega uma mulher ali, trai a sua esposa. Uma bitoquinha só, não pega nada. Sutis, né? Sutilezas, mas obviamente que muitas vezes o meio no qual a gente também frequenta vai muitas vezes nos seduzir e nos levar a cometer certas coisas, né? Então a gente também tem que saber onde a gente anda, né? Isso é muito complicado, tá? Isso é muito tênue. A gente tem que saber onde a gente anda e a gente tem que escolher bem as nossas companhias, né? Eu os advirto, como já os adverti antes, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Ou seja, é morte, é inferno. Não tem outra coisa. A Bíblia é se ensina ou não. Não tem meio termo, não tem mero leso, não tem muro aí não, tá? A palavra de Deus ela vem para rasgar e nos chamar a responsabilidade mesmo. Mas o fruto do Espírito, olha que lindo, agora é o contrário, olha que maravilha. Olha o que o Espírito Santo quer trazer em nós, aperfeiçoando o seu poder na nossa fraqueza carnal. Olha que espetáculo, olha. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne
se a gente já pertence a Cristo, já recebeu Ele como Senhor e Salvador, já foi batizado nas águas e já começou a permitir que Ele faça morada em nós, já crucificamos a carne. Por quê? Porque a gente já começa a ter o entendimento que a gente está o quê? Em constante militância contra o corpo no qual habitamos atualmente, né? É muito bom, é muito lindo, gente. Fantástico. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Ele quer a nossa salvação. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vai vir uma vontadezinha aqui, outra ali. Na hora você vai lembrar, não, peraí, o que Jesus fez por mim, eu não vou decepcionar Ele não. Papai, anda comigo, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Renova minha mente, habita no meu coração, guia-me nas suas veredas, abre os meus olhos espirituais, discute nos meus ouvidos, fala ao meu ouvido, Senhor, cumpra em mim o teu querer, guia-me nas tuas veredas. Ai, ai. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Walter, mas como que eu faço isso? Como que é possível? Tem a Bíblia aqui para a gente aprender. Isso aqui é um manual gigante. É a palavra de Deus inspirada. Tá? É um maná espiritual. A gente tem que estar selando a nossa mente na palavra. E também praticando o job, jejum, oração e Bíblia, jejuando, orando é dialogando com o Pai. Ele quer nos escutar, a gente tem que tirar um tempo para Ele todo dia, não custa, a gente tem tempo para um tanto de coisa. Ele vai ter tempo para falar com Deus? Né? É difícil, sabe? Mas é simples ao mesmo tempo. Para fechar aqui a meditação de hoje, gosto muito dessa passagem aqui, é difícil saber qual passagem a gente não gosta, né? Mas eu volto a falar que sempre tem aquelas que são marcantes. Romanos 12, a partir do verso 1, sacrifícios vivos. Vem nos mostrar e nos orientar, né? Como é que a gente tem que ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo diariamente. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Ou seja, se Deus se sacrificou por nós, em alto preço de morte de cruz, sangue derramado e o véu se rompendo ali, nos dando livre acesso a Ele através do Teu Espírito, sacrifício, Ele morreu por nós. A nossa vida tem que ser um sacrifício vivo e de oferta de louvor e gratidão e alegria para com o Pai, tá? Entendeu? É assim que funciona, né? Então vamos lá. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável de Deus. Este é o culto racional de vocês. É aquilo que eu falei. Volta lá em Gálatas 5:16. É viver pelo Espírito, é viver matando a carne e os seus desejos que são pecaminosos e miseráveis diariamente. É a militância. Isso é viver em sacrifício vivo. É um sacrifício bom, né? Convenhamos. Só nos traz o quê? Bênçãos. Obediência. Tá? Desenvolvendo o fruto do Espírito. É isso, Como é que tudo vai se entrelaçando e tudo vai se encaixando. Olha que fantástico, né? Aí vai, ofereça sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, pela carne, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Que lindo, olha que fantástico, olha que maravilhoso. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que? Boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu e concedeu. Ou seja, cai por terra egoísmo, cai por terra inveja, tudo isso aí cai por terra, porque a soberba procede à queda. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Vamos vivendo aí então o fruto do Espírito. Amém? Vou fazer uma oração aí para a gente possa, né, que essa palavra venha, né, ser introduzida no nosso coração e que Deus venha continuar falando conosco, né, diariamente, para que possamos vir a desenvolver o fruto do Espírito diariamente
que o poder de Deus venha continuar se aperfeiçoando aonde? Na nossa fraqueza. Amém? Quem puder, curva sua cabeça. Eu vou fazer uma oração agora, tá? Fecha a porta, por favor. Obrigado. Muito barulho. Senhor Deus Pai, Pai de misericórdia, Pai de justiça, Pai de amor, Deus que sopra a vida, Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo pela vida, eu te agradeço pela vida de todos nós, Pai, de todos aqueles que têm tido o entendimento, Pai, que é necessário morrermos diariamente para a nossa carne, para que o seu poder, Pai, venha, Senhor, de fato, plenamente se aperfeiçoar e nos ressuscitar diariamente para o Senhor, Pai. Renova a nossa mente diariamente, blinda-nos, Pai, contra toda a seta inflamada do inimigo, Pai, e que possamos, Pai, sempre olhar para o alto, sempre olhar para a frente e não olhar para trás, porque a Tua palavra declara, né, que tudo se faz novo e que o nosso passado foi jogado no mar do esquecimento, né, e que a Tua palavra também declara: vinde a mim, estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, Pai. Eu abençoo a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, eu abençoo a vida da nossa igreja, eu abençoo, Pai, a nossa nação, as nossas famílias, os nossos familiares, os nossos amigos, clientes, irmãos em Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.